Atenção! O vídeo a seguir pode conter spoilers das seguintes obras. Quando decidimos escrever uma história, seja em qual mídia for, fatalmente nos deparamos com a pergunta e se? Em Histórias Fantásticas, é ela quem nos guia e nos limita sobre como construiremos aquele cenário que servirá de pano de fundo. Magia, feitiçaria, bruxaria, chame como quiser, é um dos pontos-chave de qualquer história fantástica que se preze hoje. Nem sempre como algo explícito, mas sempre presente, como nos livros do Bernard Cornwell. Se tornou tão essencial ter um elemento mágico presente nas histórias que em algumas coisas ela acaba se tornando banal. Assim, quando me propus escrever uma história inspirada durante a descoberta, a chegada dos europeus no continente americano, a pergunta se me chegou, mas somada com uma outra. E se tivesse magia? Ok, é possível. Mas como eu posso usar a magia para enaltecer os personagens, aprofundá-los, melhorar seus desenvolvimentos, dar mais significado ao desenvolvimento narrativo dos personagens? E é isso que eu trarei nesse vídeo, escrevendo magia e coisas assim. Em 2020, um vídeo do canal Entre Planos me ajudou muito a esclarecer alguns pontos sobre o uso de magia em histórias. Abordando o lançamento do ano da Pixar, Dois Irmãos, Valarezo faz um discurso excelente sobre como o filme se utiliza da magia para potencializar o drama emocional dos personagens. Para tal, é importante que apresente a vocês um cara que é referência em fantasia épica na atualidade, Brandon Sanderson. Ele já publicou dezenas de livros em quase 2 décadas, se tornando um dos autores mais celebrados de fantasia e ganhando o respeito de fãs e críticos. Além de escritor, Sanderson também é professor universitário. Algumas aulas podem ser encontradas em seu próprio canal, incluindo uma, que é valiosa para a nossa conversa hoje, que são os sistemas de magia. Um sistema de magia é a forma como a magia é estruturada na história. E, segundo Sanderson, existem 2 modelos, um brando e um rígido. Em termos simples, um sistema brando não explica minuciosamente como funcionam os elementos mágicos. Eles simplesmente acontecem, como em Harry Potter, onde os bruxos só precisam ter uma varinha e aprendido como lançar o feitiço, fazendo praticamente qualquer coisa sem grandes limitações. Embora vago o funcionamento da magia dessa forma, não é prejudicial de forma alguma para a história, já que adiciona ao leitor um forte senso de encanto e fascínio pelo mistério. Isso é magia, acredites ou não? De encontro, temos o sistema rígido. Este sim possui regras muito claras sobre como se dão as magias. Na animação Fullmetal Alchemist, para conjurar magia, é preciso dar algo de igual valor em troca. Não se engane, por mais que pareça, esses sistemas não são excludentes. Funcionam como um espectro. Raramente veremos um caso de uso absoluto de um lado dele. Ainda que um sistema majoritariamente brando, alguns feitiços podem ter regras bem restritas. E sistemas rígidos também podem deixar certos aspectos abertos para manter o tom místico. Então, por que falar sobre sistemas de magia? Porque ele nos ajuda a entender aspectos inteligentes de ambos do sistema podem tornar as histórias muito mais satisfatórias. Imagine só, você está escrevendo uma cena de clímax e o herói conjura uma magia nunca apresentada antes que resolve o perigo. Conveniente, não? Nós temos outro exemplo em Fairy Tail, outra animação, no episódio 174. Onde vemos o protagonista saindo na pior em uma batalha competitiva contra 2 irmãos. Já no episódio seguinte, tendo aprendido como eles lutam, o nosso herói consegue revidar com mais facilidade, valorizando a sua astúcia nos momentos de adrenalina. Isso por si só já seria suficientemente satisfatório se, no final do episódio, os 2 irmãos decidem usar um ataque final poderosíssimo que, por sinal, é dito por outro personagem na própria cena como de difícil domínio e imparável, e o nosso protagonista
conjura um golpe mágico que nunca foi apresentado antes em 174 episódios de animação. Esse golpe ele sobrepuja a magia de seus adversários, resolvendo o duelo, derrotando os dois. No mínimo, frustrante. Por isso o sistema rígido unido ao brando geram conclusões muito mais interessantes e satisfatórias para uma história. Ao ter estabelecido como funcionam os feitiços daquele universo, por mais místicos que sejam, obriga os personagens a tomarem decisões baseadas naquilo que eles e os espectadores sabem sobre o funcionamento daquele mundo, e não com um artifício de roteiro que facilita por completo uma situação. Como Sanderson disse em uma de suas aulas, limitações são mais interessantes do que poderes. Em Avatar, a lenda de Aang, os personagens são limitados ao uso de um único elemento e seu acesso a ele. Mas para além disso, a animação traz de forma brilhante como estar em desvantagem pelo seu elemento significa estar derrotado. Ainda que a água apague o fogo, é a habilidade do dobrador em combate que determinará sua vitória ou fracasso. Isso gera diversas cenas de conflito que torna a obra muito mais admirável de assistir. É engraçado como muitas vezes a gente, ao tratar sobre magia, pensamos sempre daquele show de luzes e efeitos visuais quando estamos pensando sobre ela. Mas existe uma outra vertente de magia, pendendo mais para o lado rígido, que também pode trazer ótimos resultados para uma história, que são os artefatos. Tal qual um Horcrux em Harry Potter, um artefato pode ser um objeto de qualquer dimensão, mas que emana enorme poder. No jogo The Legend of Zelda Majora's Mask, vemos o uso de máscaras para trabalhar o processo de luto do protagonista, a partir das memórias daqueles com quem interagiu, vivos ou mortos, que estão contidas nessas máscaras. No suprassumo da literatura fantástica, O Senhor dos Anéis, usar um anel pode tornar Frodo invisível aos olhos das pessoas à sua volta, mas chama a atenção imediata de Sauron, o grande vilão. Isso faz com que o personagem pondere bastante antes de decidir se coloca ou não o anel. Além disso, carregando um anel, vemos a sanidade de Frodo ser minada ao longo de toda a história, gerando até momentos de conflito para com o seu companheiro mais próximo, seu amigo Samwise Gamgee. Sou eu. Sou eu, Sam. Não reconhece mais o Sam? Tá vendo só quantas opções diferentes a magia nos proporciona para desenvolver os personagens, para além de simplesmente serem poderes? Como visto nos quadrinhos os livros da magia de Neil Gaiman, a magia ela pode ser criação, mas também pode ser destruição. E embora ela seja caos, ela também traz ordem. Tudo depende do bruxo ou bruxa que vai usá-la. E você? Como é que vai usar a magia?